descansou Abias com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E reinou em seu lugar seu filho Asa, em cujos dias teve sossego o país por 10 anos. E fez Asa o que era bom e correto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares do culto alheio, e os altos, quebrou as imagens, e arrancou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor o Deus de seus pais, e praticassem a lei e seus mandamentos. Tirou também de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e esteve o reino quieto diante dele, e edificou cidades fortes em Judá, porquanto havia paz na terra, e não havia guerra contra ele naqueles tempos, porque o Senhor lhe havia dado repouso. Disse portanto a Judá: edifiquemos estas cidades, e as cerquemos de muros com torres, portas e barras, já que a terra é nossa. Porque buscamos ao Senhor nosso Deus, temos-o buscado, e ele nos deu repouso de todas as partes. Edificaram, pois, e foram prósperos. Teve também Asa exército que trazia escudos e lanças, de Judá 300.000, e de Benjamim 280.000 que traziam escudos e flechavam arcos. Todos eram homens hábeis. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Então saiu Asa contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá junto a Maressa. E clamou Asa ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, ninguém há mais que a ti para dar ajuda entre o grande e o que nenhuma força tem. Ajuda-nos, ó Senhor Deus nosso, porque em ti nos apoiamos, e em teu nome viemos contra este exército. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa, e o povo que com ele estava, o seguiu até Gerar, e caíram os etíopes até não haver neles resistência alguma, porque foram derrotados diante do Senhor e de seu exército, e lhes tomaram muito grande despojo. Bateram também todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor foi sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas grande despojo. Assim atacaram as cabanas onde havia gado, e trouxeram muitas ovelhas e camelos, e voltaram a Jerusalém. E foi o Espírito de Deus sobre Azarias filho de Obed, e saiu ao encontro a Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor é convosco. Se vocês forem com ele e se lhe buscardes, será achado de vós, mas se lhe deixardes, ele também vos deixará. Muitos dias esteve Israel sem verdadeiro Deus e sem sacerdote, e sem ensinador e sem lei. Mas quando em sua tribulação se converteram ao Senhor Deus de Israel, e lhe buscaram, ele foi achado deles. Naqueles tempos não havia paz, nem para o que entrava, nem para o que saía, mas sim muitas aflições sobre todos os habitantes das terras. E a uma gente destruía a outra, e uma cidade a outra cidade, porque Deus os conturbou com todas as calamidades. Esforçai-vos, porém, vós, e não desfaleçam vossas mãos, que recompensa para a vossa obra. E quando ouviu Asa as palavras e profecia de Obed profeta, foi confortado, e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que ele havia tomado no monte de Efraim, e reparou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Depois fez juntar a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel se haviam passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Juntaram-se, pois, em Jerusalém no mês terceiro do ano 15º do reinado de Asa. E naquele mesmo dia sacrificaram ao Senhor, dos despojos que haviam trazido, 700 bois e 7.000 ovelhas, e entraram em concerto de que buscariam ao Senhor o Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que qualquer um que não buscasse ao Senhor o Deus de Israel, morresse, grande ou pequeno, homem ou mulher. E juraram ao Senhor com grande voz e júbilo, a som de trombetas e de buzinas, do qual juramento todos os de Judá se alegraram, porque de todo o seu coração o juravam, e de toda a sua vontade o buscavam, e foi achado deles, e deu-lhes o Senhor repouso de todas as partes. O rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Mas com tudo isso os altos não foram tirados de Israel, ainda que o coração de Asa tenha sido íntegro enquanto viveu. E meteu na casa de Deus o que seu pai havia dedicado, e o que ele havia consagrado, prata e ouro e vasos. E não havia guerra até os 35 anos do reinado de Asa. No ano 36 do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para não deixar sair nem entrar a ninguém ao rei Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa real, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que estava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como havia entre meu pai e teu pai. Eis que eu te enviei prata e ouro, para que venhas e desfaças a aliança que tens com Baasa, rei de Israel, a fim de que se retire de mim. E consentiu Ben-Hadad com o rei Asa, e enviou os capitães de seus exércitos às cidades de Israel, e atacaram a Ijon, Dan, e Abel-Maim, e as cidades fortes de Naftali. E ouvindo isto Baasa, cessou de edificar a Ramá, e deixou sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e levaram-se de Ramá pedra e madeira com que
a Asa edificava, e com ela edificou a Geba e Mispá. Naquele tempo veio Hanani vidente a Asa rei de Judá, e disse-lhe, porquanto te apoiaste no rei da Síria, e não te apoiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou de tuas mãos. Os etíopes e os líbios não eram um exército numerosíssimo, com carros e muitos cavaleiros? Contudo, porque te apoiaste no Senhor, ele os entregou em tuas mãos, porque os olhos do Senhor contemplam toda a terra, para corroborar aos que têm coração íntegro com ele. Loucamente fizeste nisso, porque de agora em diante haverá guerra contra ti. E irou-se Asa contra o vidente, lançou-o na casa do cárcere, porque foi em extremo incomodado por causa disto, e oprimiu Asa naquele tempo alguns do povo. Mas eis que, os feitos de Asa, primeiros e últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E o ano 39 de seu reinado enfermou Asa dos pés para cima, e em sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas sim aos médicos. E descansou Asa com seus pais, e morreu no ano 41 de seu reinado. E sepultaram em seus sepulcros que ele havia feito para si na cidade de Davi, e puseram em uma cama, a qual encheram de aromas e artefatos com fragrâncias, preparadas por perfumistas, e fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. Digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência dá testemunho comigo pelo Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e contínuo tormento em meu coração. Porque desejaria eu mesmo ser separado de Cristo em proveito dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, e a quem pertencem a adoção como filhos, a glória, os pactos, a lei, o culto, e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles, quanto à carne, é Cristo, que é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que são de Israel são verdadeiros israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa que são contados como descendência. Pois esta é a palavra da promessa. Aproximadamente a este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também Rebeca, quando esteve grávida por intermédio de um só, Isaque, nosso ancestral. Pois, como não eram ainda nascidos, não haviam feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a escolha, continuasse, não pelas obras, mas por causa daquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais jovem, como está escrito, amei Jacó, mas odiei Esaú. Que diremos, então, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Portanto, não depende daquele que quer, nem daquele que se esforça, mas sim, de Deus, que se compadece. Pois a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer, e endurece a quem quer. Tu, então, me dirás, por que ele ainda se queixa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas antes, quem és tu, ó, humano, para questionares a Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra, e outro para desonra? E se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de fazer conhecidas as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, que preparou com antecedência para a glória, que somos nós, aos quais ele chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O vinho é zombador, a bebida forte é causadora de confusões, e todo aquele que errar por causa deles não é sábio.